Olá, queridos alunos. Hoje nós iniciaremos um novo capítulo que é o Poder Judiciário. Começamos pela estrutura. E no decorrer da aula, a professora sempre vai destacar, nesta aula principalmente, qual a estrutura que você tem que decorar para o concurso do TJ e TRF e para os outros concursos. É claro que numa observação lógica, o certo é, eu tenho que saber tudo. Mas, às vezes, eu tenho um aluno que não consegue decorar todas as estruturas. Então, a professora tem sim que dar um caminho. Agora, é um caminho, eu não tenho uma bola de cristal. Então, em regra, no TJ e no TRF, o que cai é a composição do STF, do STJ e do próprio TRF. Então, STF, STJ e TRF. Quando a prova é para a Justiça Especializada, além desses três, você tem que saber a composição da Justiça Especializada. Então, para a Justiça Especializada é a Justiça Especializada mais estes três. Para o TJ e o TRF, costuma cair quem? A estrutura dos três que eu iniciei a aula. Beleza? Bom, então é um caminho de estudo, é uma técnica de estudo. Dito isso, agora a gente vai passar para o nosso material que é longo, para que o nosso vídeo não fique muito extenso. Vamos nessa? Ok. Bom, seguinte. A estrutura do judiciário. O texto diz que o judiciário, ele trabalha em instâncias judicantes. Ou seja, eu tenho na figura do juiz a primeira instância, na figura dos tribunais a segunda instância, tá? Isso aqui é segunda, deixa eu dar uma melhorada aqui que ficou muito feinho. Segunda instância. Aí eu tenho aqui os tribunais superiores, instância superior e acima de todo mundo o STF. Então eu digo para os alunos que é como se o Poder Judiciário ele fosse o quê? Um coador que você vai coando, coando, coando até chegar no STF. Então não é qualquer ação que chega ao STF nessa lógica do coador. Para chegar ao STF é porque a matéria tem importância nacional, raciocínio lógico. Em regra, se resolve aqui embaixo, como a gente diz no popular. Beleza? Ok. O funcionamento do Poder Judiciário se dá por meio de instâncias judicantes. Instâncias significa grau de conhecimento, grau de julgamento, grau de conhecimento, grau de julgamento, as quais visam a concretização dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em regra, a primeira instância corresponde ao órgão que analisará e julgará inicialmente a ação apresentada. Então, em regra, as ações começam aqui e, com recurso, elas sobem. O recurso está reexaminando a matéria. Em processo civil, vocês aprendem que isso significa a garantia do duplo grau de jurisdição. Então, o que é a garantia do duplo grau de jurisdição? É a garantia do duplo grau do conhecimento da matéria. Então, em regra, começa no juiz, sobe através de recurso, como está no nosso texto. O texto diz: as decisões por ela proferidas pela primeira instância poderão ser submetidas à apreciação da instância superior, dando a oportunidade ao reexame da matéria. É a garantia do duplo grau de jurisdição. Esse além aqui vai dizer que existem ações que podem iniciar nos tribunais superiores. E para uma ação, como está nesse texto, iniciar no Tribunal Superior é pela matéria ou pelo foro. Por exemplo, nós aprendemos no capítulo do Poder Executivo que presidente da República responde, o presidente, por crime comum no foro, responde no STF. Então, é uma ação penal que inicia no STF. Então, professora, isso não é uma regra. Exato, João. Exato, Mariana. Excepcionalmente, começa nos tribunais superiores,
dando a minha aula respeitando o coador. Qual é a regra, galera? Regra, todo mundo comigo, ligadaço. Regra, começa na primeira instância, começa perante o juiz. Beleza, fechado, olhando para o nosso quadro. Divisão de competência. A organização do Poder Judiciário está fundamentada na divisão de competência entre os vários órgãos que o integram, nos âmbitos estadual e federal. A fonte do material é o STF, que eu pego bastante coisa do STF, porque eu tenho certeza da credibilidade da matéria. Ok. A Justiça Federal, ela é composta por... Então, nós temos o TRF, diz aqui, ó, e juízes federais. Então, você tem a Justiça Federal composta por... Só que eu também tenho a Justiça Federal, essa que é a comum, porque não tem uma matéria especializada. Aqui é pela competência. No TRF e no Juiz Federal, se a matéria dá, como está aí, ó, União, autarquias e empresas públicas, então vai para a Justiça Federal. Não tem uma matéria especializada. Aqui é pelo interesse processual. Certo? Agora, existe a Justiça Federal comum, que é essa que nós acabamos de falar, e a especializada, que é o TST, Trabalho, TSE, Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Então, a Justiça Federal se divide em comum e especializada. Professora, essa aula está sendo muito importante para eu organizar meu cérebro. Então, vamos nessa. A Justiça Estadual segue aquela regra que a gente aprendeu lá atrás no Pacto Federativo. O que a gente aprendeu no Pacto Federativo, galera? Que o Estado tem caráter o quê? Residual. Ele fica com o que sobra. Exatamente o que vai dizer esse texto aqui, como a gente vai ler agora. A Justiça Estadual cabe o julgamento das ações não compreendidas na federal, comum ou especializada. Ou seja, o que não está aqui, está aqui. O que não está aqui, aqui a bolinha, ó, está aqui. É, portanto, competência residual. Se não está aqui, está aqui. É esse o raciocínio da seta. Os estados também têm sua justiça militar, cuja função é julgar os crimes cometidos pelos policiais militares. Policiais militares e bombeiros militares são julgados pela Justiça Militar Estadual. Professora, e essa Justiça Militar aqui é para Marinha, Exército e Aeronáutica Federal, Estadual. Ok? Apresentação da Justiça. Agora nós vamos esquartejar o cadáver, órgão por órgão. Beleza, né? Gostou da aula? O STF é o órgão máximo do... A preocupação aqui não são as competências, é a estrutura, hein? É o órgão máximo do Poder Judiciário. É a cúpula. O STF é a cúpula. Cúpula de quê? É a cúpula do Poder Judiciário e é o guardião, que é a principal função dele. Ele tem várias, mas essa é a principal, da Constituição. Então, ele é a cúpula do Poder Judiciário e a principal função dele é guardar a integridade da Constituição, conforme artigo 102. O texto diz que o STF tem, tá tudo de amarelo, 11 ministros. Uma dica é, somos um time de futebol. Um time de futebol tem 11 jogadores. Somos um time de futebol. STF. S de somos, T de time, F de futebol. 11 ministros, todos brasileiros natos, 12 parágrafo 3º. É o único tribunal que tem brasileiro nato. A idade, mais de 35, menos de 65 anos. Não pode tirar isso aqui da frente do número. Se tirar na prova, perdeu a questão. Tem que ficar em casa igual um retardado. Mais de 35, menos de 65. Isso também se aplica ao STJ. Isso também se aplica ao STJ. Tá? Isso aqui não se aplica. Eles são nomeados, forma de escolha, pelo presidente da República, se o nome é aprovado pelo Senado. Ok, essa forma de escolha é a forma de todos os tribunais superiores. Sempre nomeado pelo presidente, aprovado pelo Senado. Olha a lógica do estudo, estudando 2, 3 em 1.
Todos os membros dos tribunais superiores têm a mesma forma de escolha. Aula bem quente, hein? E eles têm que ter notório saber jurídico, aqui está escrito notável, e reputação ilibada. Então, os ministros do STF e do STJ têm que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Cuidado com reputação ilibada. Por quê, professora? Corta para mim. Tem tribunal superior que troca reputação ilibada por conduta ilibada e idoneidade moral. Então preste atenção que se essa palavra for trocada na estrutura no momento errado, você perde a questão. Então por que, professor, eu tenho que decorar a estrutura do tribunal? Porque a banca troca as palavras. Por exemplo, eles são nomeados pelo presidente se o nome é aprovado por maioria absoluta do Senado. A banca troca Senado por Congresso, por Câmara. Não pode trocar. Não pode trocar. Então, por isso que eu estou dando essa aula com essa atenção. Estas características também se aplicam aos ministros do STJ. Engolir a estrutura do STF. Vamos ao material e lembre, uma vaga é minha. Ok. Bom, o STF tem 11 ministros, mais de 35, menos de 65, notável saber jurídico e reputação ilibada e forma de escolha. Perfeito? Ok. Vamos agora ao STJ. O STJ, o STF está acima, né, a cúpula do Poder Judiciário, o STJ está junto com os outros tribunais. E outros? TST, ou seja, na mesma instância. Só que TSE e STM. Só que esses tribunais aqui são o quê? Especializados na matéria. Só julgam estas matérias. Tá? E o STJ julga tudo, matéria comum. O STJ, tá escrito aqui, ó, é órgão de legalidade. O STF, órgão de constitucionalidade. Então, qual seria a diferença máxima entre os dois? O STJ é a cúpula no Brasil da legalidade. Quem decide direito civil, direito empresarial, quem decide, quem dá a última palavra? Direito tributário, legalidade no Brasil, quem dá a última palavra é o STJ. Em constitucionalidade, quem dá a última palavra é o STF. Isso cai em concurso. Beleza? O STJ tem no mínimo 33 ministros. Isso aqui, se tirar a palavra no mínimo, erra a questão. O segredo é a palavra antes do número. Se tirar a palavra antes do número, erra a questão. É a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. O STJ é a última instância da justiça nas causas infraconstitucionais. Legalidade, direito civil, direito tributário. Aquilo que é infra, quem dá a última palavra é o STJ, sendo órgão de convergência da justiça comum. Aqui está o STJ, aqui está o TRF, aqui está o juiz federal, aqui está o TJ, aqui está o juiz de direito. Então, ele é o órgão que dá a última palavra aqui, ó, de convergência na justiça comum. Isso aqui é a justiça comum. Então, o órgão de convergência na justiça comum que dá a última palavra é o STJ. Olha quantas coisas a gente já aprendeu. Para qualquer concurso, você tem que engolir a estrutura do STJ e a estrutura do STF. STJ. O artigo 104. Tudo isso é igual ao STF. Os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente. Eles têm mais de 35, eu já tinha dito isso, menos de 65, notável saber jurídico e reputação ilibada. Tudo isso, ó, idêntico ao Supremo. Então, eu estudo com lógica 2 em 1. O que o ministro do STF tem, o do STJ tem. Tem um segredo aqui, ó. O STJ, ele tem 33 ministros. Então, inventaram isso, ó. Somos todos de Jesus. Somos todos de Jesus. Jesus morreu com 33 anos. Então, eu não sei quem inventou isso, me ensinaram isso, estou te ensinando. Não sou eu que
que criei isso, não fui eu que criei isso. Eu não sou muito ligada a esse negócio de dica, não. Eu sou ligada à metodologia mesmo. Mas tá aí uma dica. Somos todos de Jesus para o STJ. Somos um time de futebol para o STF. Para quem gosta, amém. Eu gosto de criar outra lógica. Ok. O STJ, deixa eu só ver se eu tenho mais quadro lá do outro lado. Tenho. Eu vou dar uma apagada aqui, tá? Por quê, professora? Depois eu volto para lá e confirmo o que eu tô escrevendo aqui com vocês por causa do quadro. Se liga. O STJ, ele tá aqui, ó. Aqui tá o TRF, aqui tá o TJ. Então, por exemplo, você faz concurso para ser juiz federal e faz concurso para ser juiz de direito. Você que está me assistindo, um dia vai tomar posse, lembre que o salário é bom. Aí você entra como juiz, na promoção por antiguidade e merecimento, você vai para o TRF e um dia você vai para o STJ na vaga de 1/3 para o TRF. A mesma coisa aqui. Você entra na vaga de 1/3 do TJ. Isso cai em concurso, hein? A banca diz como o cara entrou, a banca diz como o cara entrou e como o cara sobe. Só que nós vamos aprender que membros da OAB e membros do MP, eles podem ingressar no TRF e no TJ. E eles vão deixar de ser membros da OAB e do MP para ser juiz do TRF e desembargador do TJ. Então, ele era da OAB e do MP, ele deixa de ser, nós vamos estudar o 5º separado, que é o 5º constitucional do artigo 94. Eles entram no tribunal, e depois eles podem subir para o STJ na vaga de 1/3 da OAB e do MP. Então, eles sobem, só para mudar a cor da caneta aqui, voltando para o vermelho, MP e OAB. Eles sobem nessa vaga. Então, é 1/3, 1/3, 1/3. Exatamente o que está escrito no próximo artigo. Aí, ó, 1/3 dentre juízes do TRF e 1/3 do TJ, que são aqui, ó, os concursados. O cara entra como juiz, aí não vou botar de direito, que a gente só usa para o TJ. Entra como juiz, vai ao tribunal, depois vai ao STJ. Então, aqui é 1/3 do TJ, 1/3 do TRF. Então, no STJ, não tem 1/5, é 1/3, 1/3, 1/3. Atenção, anote no caderno, por isso eu estou destacando. E 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do MP. Então, essa vaga aqui é dedicada ao 5º constitucional. Primeiro o cara entra no TJ ou no TRF pelo 5º e depois ele sobe para o STJ nessa vaga. Beleza? Então, conforme o cara entrou, ele sobe pela vaga que entrou. Sobe pela vaga que entrou. Isso cai na CESP, FGV, FCC, em tudo que é banca. Engolir. Beleza? O Tribunal Superior Eleitoral tem a função de acompanhar a legislação eleitoral juntamente com os tribunais regionais eleitorais. Claro que a justiça especializada é importante para o concurso do TSE e do TRE. Eu não vejo cair a justiça eleitoral em concurso de TJ e TRF. Gente, que o certo é saber tudo. Mas para quem tem dificuldade, eu tô dando foco ao estudo. Só isso. Então não vai dizer, eu não passei porque a professora disse, porque essa teoria da culpa não cola. Você não passou porque você não estudou. Beleza? Então a atenção aqui. É claro que isso aqui é mais importante para a justiça especializada, esse quadrinho que está na sua frente. Tanto é que eu estou até dispondo as grandes diferenças que caem no concurso do TRE e do TSE. É encarregado de expedir instruções para a execução da lei, que rege o processo eleitoral. Dessa maneira, assegura a organização das eleições e o exercício dos direitos políticos. O TSE, nós vamos ver no artigo, ele tem no mínimo 7 membros. Portanto, por lei infra, pode aumentar o número de membros. Outra coisa, a Constituição Federal define o corregedor. Nós vamos ver que o corregedor é um ministro do STJ. Estas diferenças são importantes. Já o TRE tem 7 membros, são 7.
Então, para alterar isso, somente por emenda constitucional. Somente por emenda constitucional, porque a Constituição define um número fixo e não tem corregedor definido na Constituição. Então, estas diferenças são importantes para a prova especializada de eleitoral. Atenção com esse quadrinho. Olha o cuidado que a professora editou esse material. Tá muito bom, professora? Beleza, Mariana? Vamos nessa. O TSE, ele tem, no mínimo, 7 membros. 3 ministros do STF, 2 do STJ. Aqui eu disse, olha aqui, ó. E 2 juízes que saem de uma lista dentre 6 advogados. Então, de 6 advogados sairão 2 juízes. Esses juízes são nomeados pelo presidente, indicados pelo STF. A minha preocupação, lembra que eu disse? Aqui, esses advogados têm que ter notável saber jurídico e idoneidade moral. Se trocar idoneidade moral por reputação ilibada, vai perder a questão. Não importa o significado do conceito, o que importa é a letra da lei, sem filosofia e com dinheiro no bolso. Porque se trocar e você errar, você se mata. Então, na justiça eleitoral não é reputação ilibada, é idoneidade moral. E o texto diz, aqui no parágrafo único, que um ministro do STF é o presidente, o outro vice, óbvio, o outro sobra. São 3, um dentro da justiça eleitoral que existe a eleição. Então, um é o presidente, o outro vice, o outro sobra. E daqui sai um boneco que será o corregedor. Então, o corregedor é o ministro do STJ. Tudo isso está aqui. Engolir essa estrutura para o concurso da justiça eleitoral. Tudo isso que eu disse até então é muito importante, inclusive a professora de eleitoral dá ênfase a essa matéria, beleza? Ok. Superior Tribunal Militar. É a mais antiga corte do país, tem funções judiciais e administrativas, é especializada em processar e julgar crimes que envolvam militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu já errei isso em concurso porque eu esqueci essa palavra, vitalícios. Então tem que decorar, ó, 15 ministros vitalícios. 15 ministros vitalícios. A senhora já errou? Já, porque eu dei mole, passei direto. Por isso que eu não posso subestimar a matéria. Não posso achar que sei tudo. Menos é mais. Menos ocupa lugar em concurso. Nomeados pelo presidente com indicação aprovada pelo Senado. A gente já havia falado que a regra é essa. Ok. Aqui, ó. São 15 ministros vitalícios. Ok? Sendo 3 generais da Marinha. Aí. 3 da Aeronáutica. E sempre o Exército com mais poder. 4 do Exército. Observem. Não tem idade. Não tem idade. Lá no STF, com idade. Lá no STJ, com idade. O TSE não tem idade porque ele se compõe de outros tribunais. E o TSE não tem idade porque ele já se compõe de outros tribunais que têm idade. Então não vai me falar do TSE. Atenção! Agora, o Superior Tribunal Militar não tem idade, porque para o cara ser oficial general, ele já é dinossauro, tem 1000 anos, por isso que não tem idade. No mínimo 1000 anos esse cara tem. Agora, percebam, parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre maiores de 35 anos. Então, aqui tem idade porque não é mais oficial general. Então, cuidado. Aí ele diz 3 advogados. Aí ele diz que os advogados eles têm que ter notável saber jurídico. Professor, eu estou observando que notável saber jurídico é para todo mundo. Ok, muito boa observação. Mas aqui ele tem que ter conduta ilibada. Veja, ó, conduta ilibada. Então, na justiça eleitoral, idoneidade moral. Na justiça eleitoral, idoneidade moral. Na justiça militar, conduta ilibada. Trocou a palavra 0. E 2 pessoas aqui.
Um é um juiz militar e um outro é um membro do Ministério Público Militar. Então, são ao todo 5 civis, aqui 3 advogados e um juiz militar e um Ministério Público Militar. Beleza? Ok. Só cai também na prova da Justiça Militar, cai muito pouco, mas é bom ter cuidado. Ok. O Tribunal Superior do Trabalho, ele tem 27 ministros, nomeados pelo presidente, aprovado pelo Senado, lembrando que eu já disse que a forma de escolha para os tribunais superiores segue a regra. O Tribunal Superior do Trabalho tem por principal função uniformizar a jurisprudência trabalhista no país. A emenda 45 acrescentou a figura do 5º constitucional. Então, 1/5 dos membros do TST, aqui é figura, é por isso que eu risquei. 1/5 dos membros do TST, eles vêm pelo 5º constitucional. Como é que funciona? O TST está aqui. Primeiro, o advogado e o membro do MP entra no... Deixa eu só apagar aqui. Entra no TRT. Aí ele vai ser juiz do TRT. Depois, ele vai subir para o TST, na vaga do 5º. Então, cuidado, isso caiu na última prova do TST e muita gente errou. O TST só tem 5º desde 2004. A banca disse que o TST tem a figura do 5º de forma originária. Quando uma questão diz de forma originária, diz nasceu com a Constituição de 88. Não nasceu, não nasceu. Só tem a figura do 5º a partir de 2004. Beleza? Vamos nessa. O TST, ele tem 27 ministros. Então, são 27, respeitando o Estado federado. Escolhidos dentre brasileiros com mais de 35, menos de 65 anos. Aí a idade se repete, chamando a atenção dos doutores, ok. Nomeados pelo presidente, aprovado pelo Senado, mesma forma de escolha para vocês irem decorando. 1/5 vem da OAB e do MP. Então, literalmente, o primeiro tribunal superior a ter 5º foi o TST. O TST incluído pela emenda 45. E os demais são juízes de carreira. O cara entra como juiz do trabalho, vai ao TRT, na promoção, depois vai para o TST. Então, aqui é do cara concursado. E aqui é do 5º, beleza? A lei disporá sobre a competência do TST, funcionarão junto ao TST toda vez que a prova é especializada para a justiça trabalhista, pode engolir isso aqui. Cai em tudo que é prova. Engolir. Então, estou dedicando a minha aula agora para as provas da justiça do trabalho. Engolir o parágrafo 2º. Sobre a Escola Nacional da Formação dos Magistrados, que quem disciplina as regras é o TST, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que fica assim, galera. O TST tá aqui, ó. O Conselho Superior, ele tá abaixo do TST. Então, não esqueçam isso. O Conselho Superior está abaixo do TST. É o TST que manda nele. A banca, no concurso, inverte. Então, preste atenção no texto. O Conselho Superior exerce a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Somente efeito vinculante para o juiz do trabalho e para o TRT. O TST não se vincula ao conselho. Isso caiu na última prova e muita gente errou. Então, atenção com o parágrafo 2º. Beleza? E o parágrafo 3º diz que o TST vai receber a reclamação, que é uma peça processual para a preservação da sua competência. Ok, olha para cá. Seguinte, o que ocorre? No direito constitucional, quando eu dou aula das competências, eu não perco muito tempo, por exemplo, no artigo 114.
O artigo 114 é o que a Justiça do Trabalho julga. Este artigo, quando a prova é para a Justiça Especializada do Trabalho, ele cai na prova de Direito do Trabalho. Aí o professor de trabalho, que trabalha junto com a gente nesse período, ele esquarteja com você o TST, falando até daquilo que já foi declarado inconstitucional. Então, o 114, a gente não avoca muito na aula de constitucional, porque quem avoca é o professor de trabalho, porque cai na prova de trabalho e somente na matéria especializada, na prova especializada para a Justiça do Trabalho. Atenção para uma coisa que eu vou falar. Para a prova do TJ e TRF, não tem motivo cair o 114. O que pode cair de trabalho é o que está na Lei de Organização Judiciária. Cuidado, hein? Quando eu falo isso, tem aluno que sabe e entende. Então, professora, o 114, se eu estou fazendo TJ e TRF, não é importante. Sim, ele é dedicado à prova de Direito do Trabalho, certo? Para direcionar o estudo. Ok. Beleza. Lembrando que essa aula é de estrutura e nós vamos ver competências. Beleza? Eu só estou direcionando. Ok. O TRE existe um em cada uma das 26 capitais e no Distrito Federal. Ou seja, né, ele existe em cada estado e no distrito, que são responsáveis pela organização, fiscalização e execução do processo eleitoral. Lembrem que o TRE tem 7 membros. Lembrem disso. 7. Enquanto o TSE, diferente, tem no mínimo 7. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Beleza? Próximo. Bom, então, o TRE, ele tem, né, 7 membros. 2 desembargadores do TJ. E aí, um é o presidente, o outro vice. 2 juízes do TJ. Um juiz do TRF ou um juiz federal. Por quê? Porque você só tem o TRF no Brasil em alguns estados. Então, por exemplo, no Espírito Santo só tem a primeira instância, que é o juiz federal. Já no Rio, você tem o TRF segunda instância e o juiz federal de primeira. Então, por exemplo, no TRE do Espírito Santo, quem entra é o juiz federal. No TRE do Rio pode ter a opção. Então, por isso, tá, galera? E por nomeação do presidente, 2 juízes dentre 6, muito igual ao TSE, cuidado agora, notável saber jurídico, e eu disse, idoneidade moral. Lembra que eu disse, o TRE não definiu na Constituição quem é o corregedor. Então, professora, quem é o corregedor que faz as correições no TRE? Qualquer boneco que sobra. Dentre os bonecos que estão aqui, qualquer um pode ser aqui o corregedor. O TRE, pelo texto, não tem corregedor definido. Isso é importante para que prova? Justiça eleitoral. Beleza? Rapidamente. Os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal são organizados de acordo com os princípios e normas das constituições estaduais e lei orgânica do Distrito Federal. Nos estados com efetivo policial militar inferior a 20 mil integrantes, o TJ também julga, em segunda instância, competência da Justiça Militar. O artigo 125, parágrafo 3º, diz que os estados que tem mais de 20 mil homens entre PMs e bombeiros, ele pode criar o Tribunal de Justiça Militar. Mas se tem menos, quem substitui o Tribunal de Justiça Militar é o próprio Tribunal de Justiça. Aqui tem menos. Então, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça. Beleza? Bom, aí está escrito exatamente os tribunais. Os estados organizarão sua justiça na Constituição. A competência será definida na Constituição e na Lei de Organização Judiciária, que vocês estudam para a prova dos tribunais. Beleza? Ok. O TRT faz parte da Justiça do Trabalho, em conjunto com as varas e o TST. Usualmente corresponde à segunda instância na tramitação, mas detém competências originárias de julgamento em casos de dissídios coletivos, ações.
Os TRTs estão distribuídos pelo território nacional e sua área de jurisdição normalmente corresponde ao limite de um estado. Então, regra é um TRT por estado. Mas em São Paulo, excepcionalmente, como isso cai no concurso, principalmente, que eu estou destacando aqui, Justiça do Trabalho, nós temos 2 TRTs. O da 2ª região, que atende a capital e a Baixada Santista, e o da 15ª região, com sede em Campinas. Então, em São Paulo, excepcionalmente, marcado de amarelo, nós temos 2. É uma exceção, beleza? Bom, o TRT tem, no mínimo, 7 juízes. Eles são recrutados, quando possível, na região, nomeados pelo presidente. Percebam, o TRT e o TRF, ambos têm, no mínimo, 7. Então, isso aqui é uma coisa que é idêntica, tá? E eles têm que ter mais de 30 anos, menos de 65 anos. Então, tanto no TRT quanto no TRF, nesse sentido, nós temos as mesmas regras. Cuidado aqui, beleza? Bom, no TRT, 1/5 dos membros vem da OAB e do MP, tá bom? E o restante o cara entrou como juiz do trabalho e sobe para o TRT na promoção, ora por antiguidade, ora por merecimento. Então, no mínimo, 7 membros. Mais de 30 anos, menos de 65 anos, 1/5 vem da OAB e do MP e o outro entra no concurso como juiz e vai ao TRT. Isso é importante, justiça especializada para a prova de justiça especializada. Os TRFs. No país, nós temos TRF na 2ª instância, com sede em Brasília, Rio, São Paulo, Porto Alegre e Recife. São compostos por, no mínimo, 7 juízes, nomeados pelo presidente, com mais de 30 anos, tá? Menos de 65 anos. Diferente da idade do STF, do STJ, lá tem que ter mais de 35 anos. Então, cuidado com a idade, beleza? Ok. Os TRFs compõem-se de, no mínimo, 7, nomeados pelo presidente, com mais de 30, menos de 65. Percebam, aqui, tanto no TRF quanto no TRT, o nome não tem que ser aprovado pelo Senado. Não tem aprovação do Senado, nem no TRF, nem no TRT. Só é aprovado pelo Senado nos tribunais superiores. Atenção, hein? Mesma coisa. 1/5 vem do 5º constitucional, o TJ, o TRT e o TRF sempre tem a figura do 5º constitucional, do artigo 94, e o restante é carreira. O cara entra como juiz e depois sobe ao tribunal, que é essa explicação igualzinha do TRT, beleza? Juízes singulares são juízes da primeira instância, comuns e especializadas, juiz estadual, juiz federal, juiz trabalhista e assim sucessivamente. E aí eu peguei o exemplo aqui do texto do juiz federal e o texto do juiz de direito no artigo 126, tá? Inclusive, o artigo 126, a partir de 2004, permitiu que o TJ crie varas para os assuntos agrários, que são os fundiários. Então, até 2004, a competência em assunto agrário era da Justiça Federal, somente. A partir de 2004, passa também ser, competência da Justiça Estadual, beleza? Juízes aqui são juízes de primeira instância. Bom, o Conselho Nacional de Justiça é o órgão do Poder Judiciário encarregado de controlar a atuação administrativa e financeira dos demais órgãos. O STF fica aqui, o CNJ aqui e toda a estrutura do Judiciário embaixo. O CNJ, ele tem natureza administrativa. Então, ele é órgão do Poder Judiciário,
Ele é órgão do Poder Judiciário? Porque ele foi elencado no artigo 92. Mas ele só tem natureza administrativa. Ele não tem natureza jurisdicional. Ele não tem natureza jurisdicional. Poder, dever de dizer o direito, ele não tem. Isso cai em tudo que é concurso, engolindo. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 membros e nós vamos estudar ele, óbvio, separadamente, tá? Bom, e aqui tem a estrutura do Supremo. O Supremo tá do Poder Judiciário. O Supremo tá no 101, o STJ está no 104, tô botando os artigos. O CNJ tá no 103B, o TST, ele tá no 111A, o TSE no 119, Superior Tribunal Militar no 123. O TRT está no 115, Juiz do Trabalho 114, são as competências que a gente joga aqui. O TRE está no 120, Juiz Eleitoral a gente bota o 121, Juiz Militar, a gente não tem Tribunal Regional Militar, a Constituição permite, mas não foi criado, então a gente joga aqui o 124. O TRF está no artigo 107, o Tribunal de Justiça está no artigo 125, o Juiz Federal 109 e aqui Juiz de Direito eu botaria o artigo 126. Então, o que eu faria se fosse você? Eu construiria esse quadrinho e aqui do lado eu colocaria assim, ó, 11 ministros, exatamente assim, ó. Eu mando todos os meus alunos estarem fazendo isso. Notório saber jurídico, reputação ilibada. Aí, nomeado pelo presidente, aprovado pelo Senado, com mais de 35 anos, tudo bonitinho, né? Menos de 65 anos. Então, o que eu faria? Eu faria esse quadrinho e do lado as características. Ok, corta para mim. Presta atenção. Vocês vão fazer esse quadro numa cartolina branca. Pode enviar para a professora. Pode enviar para o link da professora. Eu tenho lá meu Instagram, @prof.anaclaudiasantana, prof.anaclaudiasantana. Pode mandar para a professora pelos monitores. Mande para a professora dar uma olhada. Pegue uma cartolina branca. Cada instância é de uma cor. As cores que você vai usar, para juiz, você pode usar coral. Para tribunais de segunda instância, TJ, TRF, você pode usar o roxo. Então, coral, roxo. E para os tribunais superiores, STJ, TST, vermelho. Por que roxo, coral e vermelho? Porque o cérebro se alimenta de cor. Cartolina branca, cada instância de uma cor. E você vai fazer aquilo que eu fiz. Vai botar o tribunal, o artigo embaixo. Eu botei todos os artigos e vai fazer a composição. Não precisa fazer na estrutura. Pode tirar o CNJ. Eu acho até bom. Por quê? O CNJ separado ajuda a não errar uma questão em concurso. Porque faz lembrar que o CNJ é órgão do judiciário, mas tem natureza administrativa. Ou você só coloca o CNJ e coloca observação. Apenas natureza administrativa. Beleza? A gente fica por aqui.